Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler do versículo 17 ao versículo 41. Os irmãos encontraram? João 19, 17 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, e colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então um dos judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. Oremos. Deus Santo, Eterno e Poderoso, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos guie, Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra e a profundidade, Pai, do Teu amor, da Tua glória e das Tuas misericórdias. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a aplicar as Tuas palavras nas nossas vidas da forma que o Senhor deseja, para que possamos viver uma vida com um real propósito, para que possamos viver uma vida santa e justa diante de Ti, e que possamos, Pai, no fim, herdar a coroa da glória. Por isso, Pai, Te louvamos, Te engrandecemos o nome e Te pedimos as Tuas misericórdias e a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, estamos na semana, uma das mais conhecidas do ano, do calendário, a semana em que nós celebramos a Páscoa, mais especialmente hoje, é o domingo, é o dia em que na Páscoa celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu gostaria de começar essa manhã indagando, fazendo essa pergunta para os irmãos. Então, o que é Páscoa? O que é Páscoa, então? O que é que ela tem a ver conosco? O que é que nos aproxima da Páscoa? Por que nós a celebramos? E é evidente que, talvez, se nós perguntarmos por aí, diante de tantas famílias que hoje se assentam em volta da mesa com o intuito de celebrar a Páscoa, talvez pouquíssimas delas responderão corretamente o que é a Páscoa e por que eles se reúnem para comemorar algo. Eu, andando esses dias, vi algumas propagandas de lojas dizendo que a Páscoa é amor, é carinho, é presente, é muita coisa dita sobre a Páscoa. Mas o que é que de fato é a Páscoa? Páscoa era uma das 3 grandes festas do povo judeu, certo? Uma das 3 grandes festas que os judeus comemoravam, uma das 3 grandes festas instituídas por Deus. E o relato da instituição da Páscoa está no livro de Êxodo, no capítulo 12. A gente não vai ler, mas eu vou fazer um breve resumo sobre a instituição da Páscoa, uma história um tanto conhecida, principalmente de quem já frequenta a igreja há um certo tempo. E a Páscoa é o seguinte: os hebreus, o povo hebreu, o povo de Deus, foi cativo no Egito, ficou prisioneiro no Egito, sendo escravizado pelos egípcios por volta de 400 anos. Por 400 anos o povo hebreu foi escravo, foram escravos dos egípcios. E aquele povo clamou a Deus e Deus enviou um libertador. Deus levantou um homem para libertar aquele povo. E aquele homem foi Moisés. Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Moisés, que nós lemos um tempo desse em Hebreus capítulo 11, foi ocultado pelos seus pais, mesmo não obstante o decreto do faraó de matar as crianças. Ele foi ocultado porque a criança era formosa. Ele foi criado como filho da filha de faraó, ou seja, neto de faraó. Mas Moisés, ele não ousou usufruir dos prazeres do pecado, dos prazeres transitórios do pecado, da malignidade, da deturpação moral do povo egípcio, da vida pagã deles, e ele decidiu que era melhor sofrer com o povo de Deus, porque ele visava a glória de Cristo, a glória de Deus. E Moisés foi levantado por Deus como um líder para tirar o povo do cativeiro egípcio, de forma que Deus envia as famosas 10 pragas. E na última, Deus ensinou a Moisés e a Arão, seu irmão, que eles deviam dizer ao povo que ele enviar a praga que ia matar os primogênitos, todos os primogênitos dos egípcios e até dos judeus, se eles não pintassem, se eles não selassem os umbrais das portas, a moldura da porta das suas casas, com o sangue de um cordeiro novo, macho, de 1 ano. Deus institui aí a Páscoa. A Páscoa era isso, passar por cima. Até contar no boletim de vocês, eu espero que vocês tomem um tempo para ler depois. E quando a praga fosse passar por aquela casa, que visse o sangue nos umbrais das portas, elas não entrariam ali e não matariam o primogênito. Ela não entraria e não mataria o primogênito, porque aquele primogênito estava selado com o sangue de um cordeiro. Esse cordeiro representava a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. E a verdade é que tudo isso era uma pequena sombra, era apenas uma pequena sombra daquele que viria, do verdadeiro cordeiro que viria ao mundo, derramar o seu sangue e selar-nos para que nós não fôssemos mortos, não por uma praga, mas pela condenação
que nos era devida, condenação do pecado. O verdadeiro Cordeiro, ele não vinha nos libertar de uma escravidão secular, de trabalhos forçados, mas ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Disso que só conseguimos fazer, que é pecar, pecar, pecar. E Cristo veio como um Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa, essa festa instituída ali no passado ainda, no livro de Êxodo, ela apontava para Cristo, para a sua obra redentiva, para aquilo que ele vinha fazer. E ele era aquele Cordeiro que tinha que morrer. Ele era aquele Cordeiro que tinha que derramar o sangue para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da condenação do pecado. A Páscoa apontava para Cristo. Por isso, meus irmãos, eu quero convidar nesse momento a gente fazer um passeio pelas Escrituras. Um passeio não tão breve, mas um passeio importante pelas Escrituras, para que nós entendamos os últimos passos do nosso Salvador Jesus Cristo até a cruz e a sua ressurreição. Que é isso que nós comemoramos hoje. Por isso que nós estamos felizes, mesmo na manhã ainda, talvez um pouco sonolentos, mas felizes por estar diante daquele que deu a sua vida em nosso favor, para que a gente pudesse viver. Quero convidá-los a abrir o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Fazer um apanhado desse capítulo para voltar para o nosso texto da manhã. Lucas 22, versículo 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois aquele povo tinha que comemorar a Páscoa por estatuto perpétuo, para lembrar todos os anos o que Deus tinha feito, a libertação deles do cativeiro egípcio. Versículo 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então aqui está Jesus comemorando a Páscoa com seus discípulos e ao mesmo tempo já introduzindo um novo significado da Páscoa. Posso até melhorar a frase, ele agora está introduzindo o significado completo da Páscoa. Ele estava reunido para comemorar, porque ele devia fazer isso, eles deviam fazer isso, serem judeus, mas agora ele estava dizendo: olha, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. O pão agora representa o meu corpo, que será entregue em favor de vós. O vinho agora representa o meu sangue, que eu vou derramar em favor de vós. E agora está Cristo fazendo a transição do Antigo Testamento para o Novo. Na antiga administração para a nova, mostrando que a Páscoa agora será a ceia do Senhor, a Santa Ceia. E dizendo que eles não mais comemorariam a Páscoa até que ela de fato tivesse se cumprida no reino de Deus. E a Páscoa ela apontava para o seu sacrifício. E de fato, ela estava prestes a se cumprir no reino de Deus. Todos aqueles milhares de anos que eles esperavam o Messias, ele agora havia chegado e estava para derramar o seu sangue, entregar o seu corpo. Os versículos 31 a 34 desse mesmo capítulo relatam acontecimentos posteriores, momentos depois, poucos momentos depois.
versículos 31 a 34, diz assim: Simão, Simão, Cristo agora se dirige a Pedro. Lucas volta a sua ótica agora para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui está a resposta de Pedro. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, não era outro dia, era naquele dia, instantes após, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E após isso, após esse diálogo, Cristo e seus discípulos se dirigem ao Getsemane, ao monte para orar. Versículos 39 a 46 desse mesmo capítulo dizem que, saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E aqui, meus irmãos, relata um dos textos talvez mais impactantes da Escritura, no qual fica evidenciado para todos, para todo mundo que tome a Escritura com amor, com carinho, decida se deleitar nos seus escritos. No versículo 42, observar o nosso Senhor Jesus Cristo, as suas 2 naturezas extremamente evidentes, a natureza divina e a natureza humana. Cristo agora dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor teve medo, o Senhor teve angústia, ele sofreu. Seu sofrimento foi tanto que, como relatado no versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em sangue. O Senhor suou sangue, e ele pedia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a sua natureza divina, ao mesmo tempo, falava, mandava ele dizer: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade, pois ele sabia que tinha uma missão, um propósito para cumprir. E Cristo, em tanta agonia, pedia para que o Senhor afastasse o cálice dele. Mas o que é então que está nesse cálice? O que é que tinha de tão terrível nesse cálice a ponto do Senhor Jesus Cristo pedir: Pai, se possível, passe de mim esse cálice? E a resposta, meus irmãos, é: no cálice continha a ira de Deus. No cálice continha a justiça, o juízo divino. No cálice que Cristo estava para tomar, continha a condenação, a justa condenação, que não era devida a ele, pois era santo, mas era devida a nós, era devida a mim. Era sua essa condenação. E Cristo, ele decide tomar o cálice da ira de Deus. E sua agonia era tanta por saber o quão forte era, que ele suava sangue. E após orar de forma fervorosa e ao mesmo tempo temeroso por tudo, após tudo isso, no versículo 45, Lucas relata que, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E agora, no momento principal, o momento mais peculiar da história, onde Deus estava para morrer, seus discípulos que o acompanhavam dia após dia, vendo Cristo fazer todos aqueles milagres que nós já falamos aqui.
transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, curar paralítico, abrir os olhos dos cegos, fazer tudo isso. Eles viram tudo. Mas agora, no momento em que o Senhor estava triste, fragilizado por tudo que estava para acontecer, eles estavam dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E quantas vezes nós nos encontramos assim? As coisas estão acontecendo cada dia mais rápido. O mundo está cada dia mudando, se tornando pior. E nós parecemos que, como crentes, estamos dormindo diante de tudo. Quando éramos para estar orando, fortalecidos, mudando o mundo, nós muitas vezes nos encontramos com os apóstolos, dormindo. E a Escritura, claro que tem resposta para tudo. E a recomendação dela: levanta, ó tu que dormes, levanta, acorda. Os versículos 47 e 48 relatam a prisão de Cristo. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E Judas agora entrega Cristo à mão dos guardas, os fariseus, aqueles que estavam para matar o Senhor. Versículos 54 a 62. Um pouco mais adiante, quando Cristo é preso, Lucas agora volta a ótica para Pedro de novo. Versículos 54 a 62 diz assim: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pedro tinha acabado, talvez menos de 1-2 horas antes, e dizer: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Como nós lemos. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Cristo viu Pedro de longe. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quantas vezes nós nos encontramos na mesma condição de Pedro? Alguma coisa acontece, parece que ficamos fragilizados, e a primeira coisa que a gente faz é esquecer que temos um Salvador. É agir como um mundano, é agir como alguém que não conheceu a Cristo. Deixamos de orar, deixamos de ler a Escritura, deixamos de ter comunhão com os irmãos. A primeira coisa que fazemos é negar a Cristo com as nossas atitudes, como Pedro fez explicitamente com o Senhor Jesus. Todos esses passos, meus irmãos, destacados, aconteceram no mesmo dia. Aconteceram num intervalo de poucas horas, tudo isso. Isso foi apenas um breve panorama do que aconteceu momentos antes da crucificação de Cristo, para que nós agora possamos nos atentar ao texto da manhã de João, com mais atenção, entender cada passo. Voltando ao texto de João, capítulo 19, os versículos 17 a 22, eu quero tratar, primeiro ponto,
primeiro ponto nessa manhã, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, indiscutivelmente Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo é indiscutivelmente o Rei. Tomaram eles, pois, a Jesus, versículo 17, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus Cristo agora foi crucificado entre dois ladrões. Jesus Cristo estava agora exposto para todos como um malfeitor. Mas por quê? Porque de fato na cruz o Senhor Jesus Cristo representava um malfeitor. Um não, muitos. Nós que merecíamos essa condenação. E tudo isso é importante, meus irmãos, para se cumprir muitas profecias. Nesse caso se cumpria a profecia de Isaías, capítulo 53, os irmãos não precisam abrir, versículo 12, que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo estava ali sendo contado como um deles. Quem olhava de longe via ali está o transgressor. O transgressor da pior espécie, pois estava sendo crucificado. Só os piores eram crucificados. E Cristo estava entre os dois ladrões. Nos versículos 19 a 22, João continua. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz, que estava escrito: era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que fora Jesus crucificado estava perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ponto. Meus queridos, quantas verdades a gente não pode tirar destes versículos? Pilatos era um homem mau, era um governador romano. O texto de Lucas não fala, mas os outros evangelhos narram que ao Pilatos ser colocado naquela situação para julgar Cristo pelo pedido dos fariseus, ele diz: olha, ele não está na minha jurisdição, e manda para Herodes. E eles tinham inimizade. Herodes era outro governador, e eles eram inimigos. Mas ao condenar Cristo, Herodes agora devolve para Pilatos, diz: não, pode condenar. E eles refizeram a amizade. Olha como a gente pode ver a impiedade como é. Os ímpios, eles se aliam para fazer o mal. Os ímpios, eles se aliam para lutar contra o Senhor, contra a igreja, contra o seu povo. E eles fazem isso até sem perceber, porque a sua natureza é essa, é má. Eles reativaram a amizade para condenar Cristo. Mas com tanta impiedade, com tanta malignidade que Pilatos podia ter, ele mandou escrever no cimo, no alto da cruz, em hebraico, grego, latim, as principais línguas da época. Se fosse hoje, seria o equivalente ao inglês, mas as principais línguas da época eram essas: hebraico, latim, grego. Jesus, o Rei dos Judeus. Em Pilatos, com sua maldade, com sua impiedade, pôde negar tal verdade, e que Jesus é o Rei do povo de Deus. Na verdade, Jesus é o Rei do universo. Ele é o Senhor de tudo. E é por isso que em sua oração que ele mesmo instituiu, a oração dominical que nós conhecemos como Pai Nosso, oramos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E nós clamamos para que venha o seu reino,
porque de fato Ele é o Rei do universo. E quando nós estamos proclamando a palavra de Deus, ou vivendo a palavra de Deus, nós estamos proclamando o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dizendo que temos um Rei que vive, que reina, que governa por todo o universo e que está assentado à destra do Pai e intercede por nós. Não há quem possa esconder, não há poderes humanos, não há poderes políticos, não há dinheiro, não há títulos que possam subjugar ou subtrair de Cristo a sua realeza, pois Ele é o Rei de tudo. Versículos 23 e 24, continua o texto e diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E nós lemos na leitura alternada aqui o Salmo de número 22, que é um salmo messiânico. É um salmo que Davi, mais de 600, 700 anos antes, já estava relatando ao povo o que ia acontecer. Que eles iam lançar sorte sobre as suas roupas, que eles iam repartir as suas vestes para ver com quem ia ficar. E aquele salmo diz muitas coisas que nós veremos ainda. A Escritura revela que Cristo estava cumprindo todo o plano divino. Todo o plano divino Ele estava cumprindo por uma razão. Porque você, eu, não tínhamos condições de cumprir. Por isso Deus nos amou de tal forma que deu a Cristo, que entregou o Senhor para fazer isso. Segundo ponto, meus queridos, que eu quero tratar nessa manhã é Jesus, o Filho por excelência. Nós já vimos que Jesus é indiscutivelmente Rei, mas Ele também é o Filho por excelência. É aquele que todos os filhos deveriam olhar e se espelhar. Versículos de 25 a 27 diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a tomou para si. Meus irmãos, chega um momento nas narrativas dos evangelhos que a gente não vê mais a figura de José, pois possivelmente José já devia ter morrido. Era muito comum os homens morrerem cedo nessa época, perspectiva de vida por volta dos 40 anos, e a gente não vê mais José. Mas Cristo, como primogênito, como filho mais velho, ficava incumbido de manter a família, de manter a sua mãe, agora viúva, de manter. E na cruz, imaginem, Cristo aqui já estava na cruz, crucificado, pregado no madeiro. Ele agora vê a sua mãe e o seu discípulo amado, que é João, esse que está escrevendo o texto. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele está dizendo: João, meu discípulo, a quem amo, a quem eu confio, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Cristo, como um amigo fiel, ele agora estava confiando a João os cuidados da sua mãe. Cristo, na cruz, estava provendo o sustento da sua mãe. Isso, meus irmãos, é ser exemplo de filho. Isso, meus queridos, é o exemplo de alguém que de fato cumpriu a lei, alguém que de fato cumpriu o 5º mandamento, de honrar pai e mãe. Na cruz, Cristo está nos dando a lição de que
As tribulações, elas não são motivos para que a gente peque, para que a gente deixe de fazer o que é certo, para que a gente deixe de cumprir a nossa missão, a nossa obra, porque Cristo na cruz estava provendo o sustento da sua mãe. E a Escritura diz que João, como servo fiel, naquele dia e diante, levou ela para casa e passou a cuidar dela. O quinto mandamento diz que aquele que honra pai e mãe tem a vida boa e que vive muito. Vocês têm noção de que João, que obedeceu a Cristo e tratou Maria como mãe, contrariando todas as expectativas de vida de seus 40 anos naquela época, para um homem, viveu quase 100 anos e foi o único apóstolo que não foi assassinado. Vocês têm noção disso? Isso é a Escritura se cumprindo, mostrando que é verdade o que Deus nos diz, que se nós somos fiéis aos seus mandamentos, Ele também nos abençoa, mesmo que a gente não mereça. Cristo foi exemplo e filho ao prover o sustento da sua mãe na cruz. E João, exemplo de servo ao obedecer o Senhor. E foi recompensado por isso. Terceiro ponto que eu quero tratar, meus queridos, essa manhã, é que Cristo é o exemplo de excelência em serviço. Cristo é o servo por excelência. É o servo fiel do Pai. Os versículos 28 a 30, o texto de João diz assim: depois, observem atentamente o que a Escritura nos diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Cristo olhou para todo o cenário, ele preso na cruz, ele observou que tudo já estava completo até ali, que a sua obra já estava chegando ao fim, para se cumprir a Escritura. O texto deixa claro que ele fez isso para se cumprir a Escritura. Depois de tudo estar consumado, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: tenho sede. Tenho sede. Uma pequena frase, tenho sede, nos traz muitas verdades. Nos traz muitas verdades. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço, uma espécie de vara de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus irmãos, que verdade incrível nós vemos o Senhor cumprindo cada detalhe daquilo que o Pai tinha ordenado. Você vai fazer assim, assim e assim, cada detalhe, de modo que quando Ele olha tudo, Ele pensa: falta uma coisa para fazer. Dizer que eu tenho sede, para que me coloquem vinagre na boca. E assim se cumpra mais uma profecia. Sei que quando eu estiver sede, me darão vinagre. E a palavra de Deus se cumpra. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos, chamados de sinóticos, pois têm a mesma ótica escrita, eles relatam que antes disso Cristo deu um bramido, um brado na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? O texto está no livro de Mateus, os irmãos não precisam abrir. Eu vou ler Mateus, versículo 27, de 46 a 48. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebida de vinagre, e colocando na ponta, deu o caniço e deu-lhe de beber. São as duas coisas que ele faz. Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, o que acontece é que na cruz, o Senhor Jesus agora estava desamparado. Vocês têm noção do que é estar desamparado? A Escritura diz que o Senhor Deus tem suportado com muita longanimidade os vasos de ira já preparados para a perdição, de forma que nem os ímpios aqui na terra estão desamparados da graça comum de Deus e do amor de Deus. Mas Cristo na cruz agora, ele estava totalmente desamparado. Cristo estava desamparado porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. Porque desamparado era a condenação que era devida a nós, a condenação que nós merecemos, estar totalmente desamparados de sua graça. Essa é uma das piores tormentas infernais. É estar totalmente ausente do amor e da bondade e da misericórdia de Deus. É isso que é estar desamparado. Cristo na cruz estava desamparado porque ele estava levando em si a punição dos nossos pecados. Pecado que era devido a mim, a punição que era devida a mim pelo meu pecado, Cristo estava levando sobre si, tornando-se desamparado de Deus. Vocês têm noção o que é Deus Pai abandonando agora o Deus Filho? Deus desamparando Deus por nosso amor, por amor a nós. Ímpios, corruptos, pecadores, que não merecemos nada, mas o Senhor agora está abandonando o Filho. Deus abandonando Deus. Na cruz, Cristo foi desamparado para que nós fôssemos alvos da sua misericórdia. Na cruz, Cristo foi totalmente apartado do Pai para que nós fôssemos enxertados na videira como filhos. Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso agora, Deus o desampara, e a Escritura diz que Deus se agradou de moê-lo, porque a sua justiça agora estava sendo satisfeita. Versículo 28, nós vemos a obediência perfeita de Cristo. Até na cruz nós vemos Cristo obedecendo. Eu já disse isso. As tribulações, as maiores dificuldades não são desculpa para nós desobedecermos a Deus. Fraqueza, problemas de relacionamento, problema no trabalho, problema financeiro, isso não é desculpa para nós deixarmos de ser fiéis ao Senhor. E Cristo disse: agora está consumado. Tudo que o Pai me ordenou a fazer antes da eternidade, antes de haver mundo, eu agora fiz e cumpri cada ponto. Cada ponto. De forma que nós agora podemos entrar no quarto ponto e último da nossa mensagem dessa manhã. Que o Senhor, que o Deus que nós cremos, Ele é o Senhor da história. Nós já vimos que Cristo é indiscutivelmente Rei. E Cristo é o Filho perfeito. Cristo é o servo por excelência. E agora nós vemos que Deus, o Pai, é o Senhor da história. De forma que nada foge dos seus planos, nada foge dos seus propósitos. Tudo caminha como o Senhor da história deseja. E vemos isso nos versos 31 a 42. Diz assim, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, era o dia principal da Páscoa, o dia do sacrifício, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então os judeus agora, para adiantar o sofrimento e matar logo eles, pediu a Pilatos: olha, deixa a gente quebrar as pernas. Eles tinham que pedir a Pilatos, porque ninguém tinha o direito
de mexer nos corpos na cruz, aquelas pessoas na cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não quebraram as pernas. Isso para se cumprir a Escritura, e que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ele está se referindo a ele mesmo, a João, que escreveu, discípulo amado. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Eles decidiram matar logo aqueles homens para que os corpos não ficassem expostos na Páscoa. Aqueles 2 ladrões que estavam com Cristo na cruz. Mas o Senhor já tinha rendido o Espírito, se entregado. Afinal, Ele já tinha dito que ninguém tiraria a sua vida, mas Ele mesmo andaria. Por isso, meus irmãos, nesse momento eu quero convidá-los a abrir o texto de Isaías, capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Versículo 1, um texto profético. Isaías escreve isso pelo menos uns 500 anos antes de Cristo. Por volta de 500 anos. E diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Afinal, ele foi desamparado por Deus. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. De fato, todos, ao olhar aquela cena grotesca da cruz, escondiam o rosto, porque certamente não era uma cena bonita de se ver. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De fato, o castigo que nos traz a salvação, a paz com Deus, foi aplicado em Cristo. E por meio das suas chagas, das suas dores, nós fomos sarados de uma vez por todas. Deus nos aceita como filhos. Deus nos justifica do pecado e nos faz santos. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E os versículos finais que nós lemos é José de Arimateia e Nicodemos rogando a Pilatos para colocar o corpo de Cristo num túmulo novo que eles tinham. Um túmulo com jardim.
Meus queridos, naquela época quem tinha um túmulo com jardim tinha muito dinheiro. Eram pessoas de posses. Hoje ter um túmulo bonito é necessário ter dinheiro para investir. Naquela época então, mais uma vez, até quando os homens tomam o corpo de Cristo para colocar naquele túmulo, que diz a Escritura que ninguém tinha se enterrado ali ainda, se cumpre a profecia, dizendo, versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. De fato, ele cumpriu tudo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirei o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos, como não confiar nesse Salvador, que cumpriu cada detalhe estabelecido por Deus, o Senhor da história, que determinou como tudo ia acontecer? Como não confiar nele? Como não entregarmos as nossas vidas no seu amor? Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Ele viveu a vida que nós não tínhamos condição de viver. Ele viveu a morte, ele morreu a morte que nós não tínhamos condições de morrer, para que nós pudéssemos viver. E nós podemos concluir de tudo isso que nós podemos levar de tudo isso é que não há salvação longe dele. Ele fez tudo o que era necessário. Não há outro que possa fazer. Momentos depois de tudo isso, para encerrar, queria que os irmãos abrissem agora no livro de João, no capítulo 21. O Senhor Jesus aparece aos discípulos, agora ressuscitado. Como hoje se comemora o dia da sua ressurreição. O dia do Senhor, o dia em que Ele terminou a sua obra redentiva, ressuscitando. Afinal, se o Senhor não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E é isso que o texto nos relata. Versículo 1 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Quando Jesus chamou Pedro, meus queridos, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu te farei pescador de homens. Mas para se cumprir mais uma profecia que está lá em Zacarias, que diz: fere o pastor e as ovelhas ficam dispersas. Pedro agora, quando o Senhor foi ferido, ele volta a ser um mero pescador de peixes. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes,
porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao entrarem em terra, viram ali algumas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem é tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Cristo agora olha para Pedro e diz: Pedro, lembra quando você me negou as 3 vezes? Agora eu vou te perguntar as 3 vezes se você de fato me ama. Tem uma música, de um grupo cristão chamado Projeto Sola, que ele relata, como se fosse a visão de Pedro, dizendo: só assim, Senhor, eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Porque o Senhor está sempre disposto a nos amar. Mas você está disposto a amar o Senhor? Não apenas quando Ele lhe perguntar cara a cara, mas quando as circunstâncias da vida, quando os problemas chegarem, você está disposto a dizer: sim, eu amo ao Senhor de todo o meu coração? E Cristo termina: em verdade te digo. Veja que Pedro tinha um grande medo de ser contado como Cristo, e aconteceu o que aconteceu a Cristo, ser crucificado. E agora Cristo traz essa verdade para Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Porém, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Cristo estava dizendo a Pedro: Pedro, vai chegar um momento que contigo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Porém, agora Pedro já estava preparado, a ponto de não ousar querer morrer como o Senhor, mas pedir para ser crucificado, como diz a história, de cabeça para baixo, por não ser digno de morrer como o Senhor. Que nós estejamos sempre prontos a viver o verdadeiro propósito da vida cristã, que é honrar a Cristo e nos entregar para Ele, porque Ele já fez isso por nós. Ele já morreu por nós, Ele já nos deu a vida, Ele já nos deu a salvação. Basta apenas que creiamos e confessemos ser Ele o nosso Senhor. Você crê, meus irmãos? Vocês creem que Cristo é o Senhor, que só Ele é o Salvador? Eu vos afirmo que sem Cristo a gente vai ser apenas meros pescadores de peixes. Sem Cristo seremos meros pescadores, mas em Cristo somos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou eternamente. Amém. Vamos sair para ele?
Desce a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morrer, meu Jesus para dar-me perdão. Entrego na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós entregamos, Senhor, esse culto a Ti. Que a nossa adoração, Senhor, suba com um aroma suave diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por nossos irmãos, pela comunhão que temos uns com os outros, mas principalmente pela comunhão que temos com o Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, de relembrarmos, Senhor, o Teu sacrifício e a Tua obra redentora, Pai, que nos tirou, Senhor, da escravidão do pecado e nos trouxe, Pai, para o reino da luz. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua infinita misericórdia em nos alcançar, Senhor. E te peço, Pai, que abra, Senhor, o nosso entendimento, que tire as escamas, Senhor, dos nossos olhos, para que venhamos a entender, Senhor, o real significado do Teu sacrifício, Pai. E não só entender, Senhor, de forma inteligível, mas de forma que possamos ter as nossas vidas transformadas, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho. Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Não cremos somente, Senhor, como uma história, como uma mitologia, mas nós cremos verdadeiramente no Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu sacrifício, nós cremos, Pai, na Tua obra, e é por isso que nós nos rendemos diante de Ti, por isso que nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, e por isso que nós clamamos, Senhor, diariamente pela Tua misericórdia, porque nós não merecemos a Tua graça nem o Teu favor, mas ainda assim o Senhor tem nos alcançado, tem nos perdoado e tem manifestado a Tua presença em nossas vidas. Esse culto, Pai, que nós entregamos diante de Ti, falho, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e nada podemos entregar, Senhor, que seja perfeito diante do Senhor. Mas cremos que o Senhor é um Deus misericordioso e bom para nos receber diante de Ti e receber a nossa adoração. E é isso que Te entregamos, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Cadê a música de comunhão, né?